A janela de transferências internacional fechou e apesar dos pedidos da torcida, o Palmeiras não fez nenhuma contratação aí de grande peso, né? E agora, como competir contra esses esquadrões que foram montados por outras equipes brasileiras nessa janela? Bom, a resposta é simples e objetiva e é uma só: o trabalho do Abel Ferreira. Fica por aí que eu explico tudo. Salve, salve você que acompanha o Análise Verdão aqui no YouTube, eu sou o Leonardo Suzuki, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e é isso aí, rapaziada. Vamos falar sobre esse segmento da temporada, já que o Palmeiras não contratou centroavante, não contratou ninguém de grande peso nessa janela. Vamos dar uma retomada, ver o que aconteceu nessa janela e ver o que espera, o que aguarda o Palmeiras nos próximos meses muito decisivos para a temporada. E já dando um spoiler da conclusão desse vídeo, tem como o Palmeiras competir sim e passa muito pelo trabalho do Abel, tá certo? Então, antes da gente ir pra discussão, antes da gente dar essa conversada, checa se você tá inscrito aqui no canal, muito importante que você se inscreva e ative o sininho das notificações para sempre saber quando tem vídeo novo e quando tem live por aqui também, tá certo? Então, não esquece de se inscrever aí, de dar o seu like, de deixar sua opinião nos comentários. E vamos pro vídeo. Bom, e antes da gente falar do centroavante, deixa eu falar do Dudu, porque ele é um cara sim que chegou nessa janela, inclusive ele foi a primeira notícia da janela de transferências do Palmeiras, né, logo na meia-noite, e foi uma grande notícia. O Dudu é uma grande notícia, é um grande reforço, é um cara que muda o time de patamar sim, a gente sabe da qualidade dele, e nessa última década aí, um dos melhores jogadores do futebol brasileiro, sem dúvida nenhuma, mas vale a lembrança de que o Dudu não foi um cara que o Palmeiras foi lá buscar, né? Que o Palmeiras viu a carência no elenco, né? Sentia que precisava de um cara para subir o nível, para mudar o patamar do time, foi lá, buscou e pagou. Não, o Dudu foi um cara que o Palmeiras recebeu de volta, né? O empréstimo do Dudu acabou, o Palmeiras torceu pro clube do Catar não comprar ele em definitivo, ele voltou. Mas sim, de fato ele é um cara que muda o time de patamar. Mas vamos falar aí na janela de transferência sobre as movimentações aí de fato que o Palmeiras fez. E aí falando sobre o centroavante, né? Era com certeza um dos maiores pedidos, acho que o maior pedido entre os torcedores, pro Palmeiras contratar um centroavante, um camisa 9. Só que não era pedido só dos torcedores não, viu? Em 14 de fevereiro, na coletiva pós uma vitória do Palmeiras por 3-0 contra o Fortaleza, olha o que o Abel Ferreira falou. Eu também já o disse, nós temos que ter, eu olho para os avançados como olho para os guarda-redes, é uma posição muito específica, e nós temos que ter 3 avançados como temos 3 guarda-redes. É nessa a minha opinião, e nós de facto na equipa temos o Luís Adriano que tem feito um campeonato que não é fácil, porque na minha opinião é o único centroavante, volto a referir, é o único centroavante que nós temos de raiz. Temos o William que lá pode jogar, temos o Rony que lá pode jogar, mas de facto nós precisamos de aumentar a competitividade nessa posição. Pois é, até o Abel queria esse centroavante e até que chegou um centroavante nessa janela, né? Só que foi o Daverson. A gente sabe que o Daverson não é um jogador que muda o time de patamar. Mas sobre essa questão do centroavante, eu falei muito melhor no outro vídeo, o vídeo da semana passada que eu vou deixar aqui no card, você confere depois, assiste esse, depois vai lá ver aquele, porque naquele vídeo eu explico por que o Palmeiras precisa de um centroavante por questões táticas, tá? Não só por questões técnicas. Mas fica nesse, depois você vai pra lá e você entende melhor isso aí. Bom, seguindo nessa espécie aí de retrospectiva, né, digamos assim, da janela de transferências do Palmeiras, perdemos o Matias Vinha para Roma. A gente já sabia que ia perder ele mais cedo ou mais tarde, mas infelizmente acabou sendo nessa janela. E aí o Palmeiras trouxe o Piquerez, né, do Peñarol, e o Jorge do Mônaco, que dá pra gente concluir que foram 2 jogadores que vieram simplesmente para suprir a perda do Vinha, né? O Palmeiras tinha um dos melhores laterais do continente, trouxe o Piquerez e o Jorge simplesmente para suprir essa perda. Falando em perda, um jogador que nem bem é uma perda, né? Foi só um jogador que saiu, que foi o Lucas Lima. Já que a gente está fazendo a retrospectiva da janela, né? Vamos falar dos nomes que saíram também, como o Lucas Lima, mas enfim, não é um cara que o Palmeiras acaba perdendo nada com a saída dele, né? Só ganha o fato dele ter saído, porque, né, não tinha mais como continuar. Agora, por último, né, não por ordem cronológica, mas o último que eu falo aqui, o último reforço do Palmeiras, o Matheus Fernandes, que é um cara que a gente já conhecia, um cara que tem potencial de agregar o elenco, enfim, mas
não tem como a gente saber, né, no fim das contas, porque ele tá com pouco ritmo de jogo, ele jogou pouquíssimos jogos nesses últimos 2 anos, né, desde que ele saiu do Palmeiras para ir jogar na Espanha. Então é um cara que não tem muito como a gente saber, tá meio sem ritmo, então dá pra gente concluir que não é um reforço que vem para elevar o patamar do time, né, para colocar o Palmeiras em outro degrau. É um reforço que vem como uma aposta aí, para caso dê certo, pode ter um retorno interessante. E agora, por que eu fiz toda essa retrospectiva, né, das transferências do Palmeiras agora que fechou a janela internacional e não vai chegar mais nenhum nome de peso no Palmeiras? Justamente para a gente concluir aqui no nosso raciocínio que o Palmeiras não foi atrás de um jogador para mudar o time de patamar, né? Não viu uma carência no elenco e falou, vamos lá, vamos trazer um cara que vai colocar o time num degrau acima, né? Trouxe jogadores para repor e algumas apostas como o Matheus Fernandes, certo? E recebeu, claro, a volta do Dudu, que é um grande reforço, sim. Mas o Palmeiras não foi atrás de trazer um cara que mude o time de patamar, como outros times do futebol brasileiro fizeram. Certo, mas isso já passou. Vamos olhar para frente. Essa janela de transferência significa que o Palmeiras não vai mais competir, que já era, que tem que largar as competições e tudo mais? Não, o Palmeiras não vai deixar de competir, mas tudo isso, a competição do Palmeiras, a força do Palmeiras vai passar obrigatoriamente por um homem dentro do clube e a camisa aqui do cenário já diz tudo, né? Abel Ferreira. Vamos entrar nesse ponto agora. Ele que é atualmente o segundo treinador mais longevo do país, está aí há 10 meses no cargo, né? Assumiu esse posto depois da demissão do Guto Ferreira lá no Ceará. Eu falo que o Palmeiras ser competitivo nesse ano vai passar pelo Abel, não só pelo trabalho dentro de campo coletivamente falando, né? Pelos padrões do time, pelo que o time já apresentou, pelo que a gente sabe que esse time pode apresentar do que a gente viu do trabalho do Abel Ferreira, mas também no tato, no talento do Abel Ferreira de descobrir reforços dentro do elenco que a gente já tem, como ele conseguiu fazer na temporada passada. Vai caber agora ao Abel Ferreira trazer o Rony de 2020 de volta, por exemplo, um cara que a gente sabe que não é nenhum grande exemplo de técnica, mas que foi um cara muito decisivo na temporada passada. Ou o Luiz Adriano, que a gente sabe o quanto pode render, mas que há muito tempo não rende o que a gente sabe. Vai depender do Abel redescobrir esses caras, vai depender do Abel extrair o máximo do máximo do máximo do Dudu, que talvez ali do meio pra frente, ofensivamente falando, seja o único jogador do Palmeiras aí de fato fora de série, né, que regularmente joga muito bem. E, né, vai depender do Abel trazer a regularidade para caras como o Veiga, por exemplo, ou para jogadores que a gente sabe que são muito talentosos, mas que ainda não firmaram sua vaga no time titular, como o Patrick de Paula, ou jogadores que ainda precisam se firmar de fato, mas que a gente sabe que são talentosos, como o Gabriel Veron. Enfim, o Palmeiras daqui pra frente, olhando para essa reta final de temporada, vai tudo passar pelas mãos do Abel Ferreira, de manter a regularidade, a competitividade e de redescobrir alguns jogadores dentro desse elenco. Então, resumindo, a conclusão de tudo, na verdade, é basicamente o título desse vídeo. Sem esses grandes reforços que outros times trouxeram, o grande reforço do Palmeiras vai ter que ser, obrigatoriamente, o trabalho do Abel Ferreira. O Palmeiras vai disputar títulos contra super times, contra esquadrões, contra equipes que trouxeram grandes reforços e agora não tem mais o que chorar. Acabou a janela de transferências, o Palmeiras vai ter que encontrar soluções para tudo isso e essas soluções passam obrigatoriamente pelo Abel Ferreira. E ó, apesar de tudo isso, apesar dos pesares, apesar de todas as críticas do Palmeiras não trazer grandes reforços e tudo mais, o Palmeiras está em mais uma semi de Libertadores e o Palmeiras tem a sua melhor campanha em brasileiros no século, tá certo? Nesse primeiro turno aí de 2021. Então, seguiremos competindo e vai passar, claro, como eu disse, pelo Abel. Muito bem, rapaziada, mas agora eu quero saber as opiniões de vocês aqui nos comentários, né? Esse vídeo foi mais uma conversa, uma troca de ideias aqui com vocês. Porque acabou a janela de transferências, estava muita gente aí ansiosa, achando que o Palmeiras ia trazer mais alguém, mas enfim, não trouxe. A gente precisa conversar sobre esse segmento da temporada e o que o Palmeiras precisa fazer para seguir competindo. Então foi basicamente o que eu quis conversar com vocês nesse vídeo. Mas, como eu disse, é uma conversa, então eu espero as opiniões de vocês aqui nos comentários. Comentem o que vocês acham, o que vocês acharam dessa janela do Palmeiras, o que vocês acham que o Palmeiras precisa fazer pro segmento da temporada, enfim. E eu vou seguir aqui fazendo vídeos cobrindo esse resto de
temporada, então trazendo análise dos adversários, dos jogos do Palmeiras. O Palmeiras vai ter agora, muito importante isso, acabei nem comentando, 2 semanas livres para treinar, né? Então eu falei que passa pelo trabalho do Abel Ferreiras. Temos 2 semanas livres para treinar agora, o que é excelente nesse sentido, tá certo? Mas eu quero ler as opiniões de vocês aqui nos comentários. Fechou? Se você tá até aqui no vídeo, deixa o seu like aí que não custa nada e não esquece de ver se você tá inscrito aqui no canal. Se não tiver, por favor, se inscreva e ative o sininho, que é muito importante aqui para nós, tá certo? Não se esqueça também de pegar o link do vídeo e mandar aí pros seus amigos palmeirenses, manda aí nos seus grupos de palmeirenses no WhatsApp para aumentar o debate, levar o debate para mais pessoas, e não esqueça também de seguir o Análise Verdão em todas as redes sociais para acompanhar nossos conteúdos exclusivos sobre o Palmeiras, tá certo? Espero as opiniões de vocês aí nos comentários, vejo todos numa próxima. Tchau, tchau.